Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais IFMG. Olá, bom dia. Você está na Rádio Mais IFMG. Eu sou Márcio Ferreira e está começando mais um programa Extensão Entrevista. Hoje vamos falar sobre inovação. Está com a gente o professor Tiago Simão Ferreira, do IFMG Campus Santa Luzia. Ele que é coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica do IFMG, o NIT. Então fique com a gente e saiba mais sobre esse importante tema. Professor Tiago, obrigado pela presença e bem-vindo à Rádio Mais IFMG. Obrigado, Márcio. Na verdade, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar com os ouvintes dessa rádio um pouco da minha experiência, um pouco da minha experiência pessoal e um pouco da minha experiência profissional dentro do IFMG e, em especial, agora na coordenação do Núcleo de Inovação Tecnológica, cumprindo aí um desafio institucional, que é levar a inovação adiante dentro do nosso instituto, tornando o nosso instituto referência em inovação, referência nos avanços tecnológicos, referência em desenvolvimento, sobretudo desenvolvimento que possa fazer impacto para a sociedade. Então vai ser um prazer enorme estar aqui com vocês e estou à disposição para a gente conversar um pouco sobre esse tema que é tão relevante e tem sido tanto debatido pela sociedade civil nos últimos anos. Tiago, quem já acompanha o nosso programa sabe que a gente sempre começa de uma mesma forma, querendo conhecer e, claro, também apresentar o nosso convidado para os ouvintes, falando um pouco da vida e da carreira. Quem é o Tiago Simão Ferreira? De onde vem e como chegou até o IFMG? Maravilha, Márcio. Não, quem é o Tiago? O Tiago acabou desembarcando aqui em Minas para estudar. Tiago nasceu em Recife, morou praticamente a vida toda no sul do país, uma cidadezinha, colônia de holandeses, em Carambeí, no Paraná, e acabou que, por ter a minha família aqui em Minas, quando chegou o momento ali de prestar vestibular, decidir para onde ia, me encantou muito a proposta da nossa querida escola, a Federal de Minas Gerais, a UFMG, e foi aqui que eu desembarquei com esse objetivo de estudar engenharia, e foi ali na minha segunda casa, o UFMG, na Escola de Engenharia da UFMG, que me formei. Eu formei em 2019 e ali comecei a minha carreira no setor privado, a princípio, na parte de engenharia automotiva. Trabalhei durante muitos anos para a Fiat, Fiat do Brasil, no setor de desenvolvimento tecnológico, na parte de simulação computacional, e foi aí que o interesse de pesquisa começou. Comecei fazendo pesquisa, a princípio, do setor privado, e a pesquisa me motivou a avançar nos meus estudos. Foi aí que eu, na nossa também querida Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, na PUC, acabei me especializando em gestão de projetos, depois avancei para o mestrado e, por fim, fiz meu doutorado também na PUC, na PUC de Minas, e foi aí que meu interesse também por lecionar começou a aparecer. E foi por volta de 2014 que apareceu uma oportunidade de um concurso, a princípio em Congonhas, Então, eu fiz o concurso, passei em concurso, fui para Congonhas, comecei minha carreira, então, acadêmica do Instituto Federal, e ali também começou eu desenvolver dentro do Instituto essa minha paixão por fazer pesquisa. Recebi o convite do então diretor Joel e comecei minha carreira ali com coordenador de pesquisa também, no campus de Congonhas, e por uma questão pessoal, acabei solicitando transferência para o campus de Santa Luzia, que me recebeu de braços abertos também, e na época recebi também um segundo convite, ali do então diretor Arley, do campus Santa Luzia, e comecei ali também como coordenador de pesquisa no campus Santa Luzia, Quando, enfim, surgiu uma oportunidade na reitoria, e agora, em 2019, quando o nosso querido professor Kleber pegou a eleição para segundo mandato do reitor, me fez o convite para assumir o Núcleo de Inovação Tecnológica, junto com uma equipe maravilhosa, que é da PRPPG, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Inovação e Pesquisa, junto com o nosso pró-reitor, Fernando Braga, que ratificou esse convite para que eu pudesse assumir o NIT e os desafios
institucionais referentes à inovação dentro desse setor. Então, essa aqui é uma visão geral, resumida aqui, como que foi minha carreira até chegar no Núcleo de Inovação Tecnológica. E para que, né, você é coordenador do NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica, mas para que nossos alunos, os servidores e a comunidade em geral que nos acompanha nesse momento possam entender um pouco melhor, o que é o NIT, como funciona, as principais atividades dele? Mas muito interessante falar essa pergunta, porque quando eu assumi o NIT, um dos maiores desafios foi justamente esse, né? Mostrar o que é o NIT, o que significa NIT. Tinha gente que já tinha ouvido falar NIT, mas não sabia nem o que significava essa sigla e qual que era o papel dele institucional. E isso era normal, porque, antes de falar do papel do NIT hoje, eu vou contar um pouquinho da história do NIT, se me permite. O NIT ele começa lá em 2016, né? Na época, o pró-reitor era o professor Neymar, né? E o NIT ele surge não só no IFMG, mas ele surge no Brasil todo por força de lei, né? Na lei de inovação, né? Foi um marco legal ali da inovação para todo o Brasil, que se estabelecia que cada instituição deveria ter um núcleo de inovação tecnológica para que abrigasse ali, naquele núcleo, toda a parte legal e burocrática em defesa da propriedade intelectual daquela instituição, né? Hoje no Brasil, o setor que mais produz propriedade intelectual, diferente um pouco de característica de outros países, mas no Brasil quem mais produz são as universidades, né? E acaba que, por fazer propriedade intelectual, por gerar propriedade intelectual, envolve uma série de fatores, muitos deles jurídicos, e por isso que surge, então, por força de lei, a demanda e a necessidade de que cada instituto tenha o núcleo de inovação tecnológica. E ali o professor Neymar convidou o Edilson Nolasco, foi o primeiro coordenador do núcleo de inovação, e ele que fez um trabalho muito bacana, mas um trabalho muito interno, de gerar a política de inovação, política essa que a gente tem hoje dentro do Instituto Federal. E o que diz a política nossa de inovação, política institucional de inovação do Instituto? Ela rege, né? Falando assim resumidamente, mas eu faço um convite para quem está ouvindo acessar o nosso portal Integra ou o nosso site institucional, porque está lá a política de inovação na íntegra, mas falando de forma resumida, a política ela rege o que é e como se dão as diretrizes de inovação dentro do Instituto Federal, né? Quais são as nossas prioridades, por que fazemos inovação, de que forma fazemos essa inovação, né, dentro do Instituto Federal, políticas de fomento, ou seja, como gastamos o dinheiro que temos e como arrecadamos dinheiro por meio da inovação. Então esse é um pouquinho, contextualizando aqui, do surgimento do NIT dentro do IFMG. E aí, em 2019, com o Fernando, recebi esse convite para estar aqui no NIT, e o trabalho meu de gestão dentro do NIT foi pegar e fazer um trabalho mais externo, né, de levar aos campi o nome do NIT, a importância que é o NIT, se fazer conhecido para que aquelas unidades saibam quem procurar quando precisa, né? Porque é o NIT que se procura quando você precisa fazer algum tipo de proteção intelectual dentro do seu evento, né? Nós começamos ali em 2019, antes da pandemia, foi muito bacana que nós tínhamos na reitoria, fazíamos um roteiro, né? Íamos ao campus, visitar o campus e falar um pouco das pró-reitorias, né? Agora, com a pandemia, a gente se limitou a fazer isso de forma virtual, e essa daqui é uma oportunidade também da gente falar um pouco, né? Chegar um pouco ao nosso ouvinte, a esse público-alvo tão bacana aí que está desenvolvendo pesquisa dentro do Instituto. Então, o Núcleo de Inovação Tecnológica, mas resumindo, né, ele tem essa função dentro do Instituto, que é fazer e gerir a proteção intelectual, né? Hoje, o inventor do Instituto, que é autor de um invento, né, ele pode procurar um Núcleo de Inovação Tecnológica, solicitando ali suporte jurídico. Nós temos um suporte jurídico e técnico para que se possa fazer essa proteção junto ao INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o órgão do governo federal que rege aí e analisa, né, os pedidos de patentes para fazer a carta de patente quando couber a competência. Então, assim, explicando a grosso modo, essa é a função primordial do NIT, né? Nós temos hoje o NIT, só completando, para fechar, ele funciona mais como uma agência de inovação dentro do Instituto. Por quê? Porque ele não só faz a gestão da propriedade intelectual, né? Nós temos um setor de projetos,
né? Ou seja, nós, por meio desse setor de projetos, nós financiamos projetos na área de inovação, como atividades de editais de inovação, uma proximidade com o polo de inovação de Formiga e Olimpíadas de Inovação. Isso vem do setor de projeto, né? Nós temos uma coordenação dentro do núcleo de inovação, que é a coordenação de empreendedorismo, uma coordenação específica para tratar do tema de empreendedorismo, que rege tanto as empresas júniores, né, dando suporte às empresas júniores, quanto as ações de incubação de empresa dentro do Instituto Federal, né? Nós tivemos, dentro da nossa gestão, já uma ação importantíssima no ano de 2020, que é a Resolução 02 de 2020, que rege as ações na área de incubadoras de empresa dentro do IFMG. Então, hoje nós já temos uma resolução tratando desse assunto que permite termos as incubadoras formadas dentro do Instituto, e essa é uma das ações fortes do ano de 2020 e do ano de 2021 que temos aqui no setor, tanto de incubadora quanto do setor de projetos, dentro do núcleo de inovação tecnológica. São temas que a gente ainda vai conversar mais ao longo da nossa entrevista, do nosso bate-papo, falar sobre empreendedorismo, falar sobre esses assuntos. Você que está sintonizando agora, está ouvindo o programa Extensão Entrevista. Hoje estamos falando sobre inovação com o professor Tiago Simão. Falar sobre inovação, professor, é o tema do nosso programa. Mas o que é inovação, afinal de contas? Inovação é um tema que tem sido tão discutido na atualidade, mas a inovação, quando a gente pega e faz uma contextualização histórica do que é inovação, a gente vê que a inovação pode ser tudo, menos nova. Ela vem lá de trás. Eu até falo isso um pouco no meu curso de inovação. Ela vem lá de meados dos tempos antigos, quando ainda nem se falava em registros, né? E o que é inovação? Quando a gente pega a definição da palavra inovação, a gente encontra, quando a gente faz a busca por essa definição, a gente encontra várias, né? Mas a mais correta que a gente tem hoje, né, para tratar do tema de inovação, inovação é aquilo que se faz de diferente e que impacta a vida social dos nossos indivíduos, da nossa sociedade, né? Isso que é inovação, é fazer o diferente de forma a impactar positivamente a nossa sociedade. Isso difere, por exemplo, inovação de invento, né? O pessoal pergunta qual que é a diferença de falar eu inovei, eu inventei, né? Às vezes, porque a invenção ela pode ser qualquer coisa. Se eu tiver a oportunidade de desenvolver um produto com um pouquinho de diferença de um produto original, eu falo assim, fiz um invento. Mas esse invento que você fez, ele tem algum impacto social, né? Quando eu levo ele para a sociedade, faz diferença para aquela sociedade, para aquele núcleo? Se a palavra for não, então você só tem um invento. Agora, se a palavra for sim, aí você tem uma invenção, algo que realmente tem um valor para outras pessoas e que faz diferença na vida dessas pessoas. E é isso, esse é o contexto, né, a definição de inovação com que a gente trabalha dentro da academia, dentro das universidades. A inovação que faça a diferença. E isso é tão importante para nós, mas que uma das coisas mais importantes dentro dos núcleos de inovação tecnológica é o final dessa linha, né? A gente prega que a pesquisa é importante, o desenvolvimento é importante para se fazer algo novo, uma inovação diferente, mas para que isso seja realmente uma inovação, essa invenção tem que chegar até a sociedade. E aí vem um termo que a gente usa aqui dentro dos núcleos de inovação, que é a definição de transferência de tecnologia, né? O que é transferência de tecnologia? É uma tecnologia que foi desenvolvida dentro da academia, mas que ela precisa chegar até a sociedade. Então, os núcleos de inovação tecnológica também têm por função e definição fazer essa transferência de tecnologia, né? Por isso que é importante o núcleo de inovação tecnológica dentro das academias, para que realmente aquilo que está sendo desenvolvido dentro das academias, pelo professor, pelo pesquisador, chegue até a sociedade. E isso é feito por meio de pontes, como o núcleo de inovação tecnológica, e a gente está multiplicando essas pontes agora, mas uma ação que a gente começou em 2020, que são os ambientes de inovação, né? A gente tem feito treinamento para coordenadores locais, e esses coordenadores locais estão abrindo ali frente ao que a gente chama de ambiente de inovação, né? Para que a gente possa fazer uma inovação, que a gente tem duas definições aqui, né? A inovação, primeiro, descentralizada, ou seja, ela não fica concentrada na reitoria,
no núcleo de inovação tecnológica, ela está em loco, ela está no campus, existe um agente local ali treinado para orientar. A segunda definição é conceito de inovação aberta. Esse conceito que a gente tem usado aqui como metodologia de gestão é o que permite a gente fazer inovação junto com a nossa sociedade externa, né? Ou seja, abrir as portas do Instituto para a cidade, para a comunidade, perguntar para aquela comunidade, e aí, qual que é o problema, qual que é o desafio que vocês estão enfrentando? Vamos trazer aqui para ver o que a gente consegue desenvolver, a trabalharmos juntos, inovarmos juntos e garantirmos aí um objetivo bacana institucional que nós temos dentro do PDI, que é a melhoria, o desenvolvimento dos arranjos produtivos locais das comunidades que os institutos estão presentes. Então, essa é uma função da inovação, do conceito, da definição de inovação que a gente trata aqui no IFMG. E no curso que você oferta na plataforma Mais IFMG, você defende essa linha, né, de que a gestão da inovação também deve ser inovadora. Explica para a gente um pouquinho mais sobre isso. A gestão da inovação tem que ser inovadora na medida que ela precisa ter uma visão 360 de todo o processo que ocorre, né? A gestão da inovação ela tem que prever aquilo que ocorre dentro da sua comunidade para saber agir de forma correta naquele tempo com o recurso que tem. Então é isso que é ser um pouco de gestor e trabalhar com o tema de inovação. Quando a gente fala de inovação, a gente tem um desafio muito interessante, né, que a gente difere um pouco de fazer pesquisa, difere um pouco de fazer algum tipo de estudo ou difere de um trabalho comum. Quando a gente fala de inovação, como a própria palavra já define, né, inovação é algo novo. Como é que a gente faz algo novo sem prever que iremos errar, né? Quando a gente fala de inovação, a gente abraça o risco, porque inovar é estar sujeito ao risco. E estar sujeito ao risco é estar sujeito a errar. Então esse é um desafio, inclusive, do setor público, porque quando a gente fala de inovação dentro do setor público, a gente tem uma responsabilidade extra, que é o dinheiro público, a coisa pública, né? E aí vem a questão que você pontuou muito bem do gestor com uma visão inovadora. É estar aberto ao risco, mas fazer uma gestão de risco muito bem alinhada para minimizar essas possibilidades, mas também não ficar alheio a ela. A gente não pode ficar alheio a isso, né? Dentro do meu curso eu dou um exemplo muito interessante no setor público, que é a nossa engenharia aeroespacial. Nós tivemos ali, no final da década de 90, ali, na base de Alcântara, né, aquela tentativa de lançamento de foguete, ocorreu aquele acidente, e até hoje os gestores respondem na justiça por aquela tentativa e aquele erro. E o programa praticamente morreu ali, né? Talvez hoje se volta a falar um pouco disso. E esse é o desafio que a gente está sujeito dentro do setor público, né? Como que a gente pode inovar, estar sujeito ao erro, aprender com os erros e avançar dessa forma. É preciso ser inovador, é preciso encarar esse desafio para que sentar na mesa e desenhar a melhor forma de se fazer inovação dentro do seu setor. Para você que está nos ouvindo agora, que ainda não acessou a plataforma Mais IFMG, não deixe de acessar. São vários cursos das mais diversas áreas, todos gratuitos, com certificação e aberto a toda a comunidade. O curso do professor Tiago é o Ferramentas de Gestão, módulo Inovação. Já está lá na plataforma Mais IFMG. Professor, e o cenário da inovação no Brasil? As empresas enfrentam quais dificuldades, quais desafios para manter esses departamentos dentro das suas estruturas? Bacana, Márcio. Olha só, vamos lá. Quando a gente fala de Brasil, nós temos duas situações interessantíssimas, né? Tem um gráfico que está lá no meu curso, para quem acessar, vai ver isso, né? Tem esses dados todos com as referências citadas lá. Quando a gente analisa um dos países o gráfico, né, dos países que mais se fazem empreendedorismo, aí analisamos o Brasil, a gente vê que o Brasil, por incrível que pareça, é um dos países mais empreendedores do mundo, em número de empreendedores, né? Então, se a gente analisa o brasileiro ele é nato, né, dentro do empreendedorismo. Agora, tem um segundo gráfico que chama muita atenção, que é do empreendedorismo inovador, né, quando a gente traz a inovação para dentro das empresas. Aí, o Brasil, ao invés de estar entre os primeiros, como o número de empreendedorismo, o Brasil figura entre as últimas
os últimos países a se empregar a inovação, né, dentro das suas empresas, né? E isso daí é um cenário que nos chama atenção, porque a gente sabe que hoje, né, num contexto globalizado, um contexto competitivo, para quem tem aí oportunidades, empresários que estão ouvindo aí, que sabem, que tem oportunidade de ter acesso às inovações, sabe que tem um ganho competitivo enorme, né? E o brasileiro, o empreendedorismo brasileiro, ele é um dos mais incipientes com relação à inovação. Então, qual que é o desafio que nós temos hoje? O desafio é formação, né? A gente tem que formar um corpo empresarial disposto a fazer diferente, né? A gente vê muito empreendedorismo, mas a gente vê muito do mesmo. A gente vê muito empreendedorismo, mas a gente vê muito empreendedorismo sem muita base de gestão, sem muita base de estudo estudo que eu falo, obviamente, dentro do seu campo de conhecimento de empreendedorismo, né? Disposto a investir nesse segmento para avançar no seu núcleo de negócio. Então, esse é um principal desafio que eu vejo, né? Quando a gente compara esses dois gráficos, fica muito nítido que a gente precisa abraçar o tema inovação e levar esse tema, né, esse conhecimento para esses profissionais. Como eu disse aqui no início da entrevista, quem mais faz inovação, né, isso está lá no INPE, né, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Se eu chego lá e falo assim, eu quero um relatório para saber quem mais está pedindo aqui patente porque desenvolveu algo novo, algo diferente, a gente vai ver as universidades, né? Bom, não é problema nenhum. A questão é como que a gente pode pegar, de um lado, um setor pobre de inovação, né, hoje, que é o setor de empreendedorismo no Brasil, e um setor que está rico em produção, que são a universidade, a gente precisa fazer esse casamento. Casar os dois, um que tem a oferta e o outro que tem a demanda. Então aí surge várias agências que estão dispostas a fazer essa relação, essa ponte. Nós temos aqui a Amprotec, nós temos associações que fazem isso. O Sebrae é uma agência que viabiliza essa comunicação. O Instituto Federal, agora, com essa política dos ambientes de inovação, a gente quer buscar estar mais próximo do empreendedor para dar essa consultoria para ele também, de que ele pode apresentar o seu problema para que a inovação ocorra e ele se torne mais competitivo, né? A gente tem uma relação importante de quem realmente conhece o problema da empresa. É o empresário, é quem trabalha na empresa. Por mais que a gente esteja aqui na academia, se a gente não tem aquele acesso diário, né, ao que ocorre na indústria, ao que ocorre no comércio, a gente não vai conseguir resolver aquele problema que tanto o nosso empresariado, né, precisa. Ou esse empresariado vai ter que ter essa consciência, né, de procurar alguma agência especializada em inovação, algum núcleo de inovação tecnológica, alguma universidade, ou a universidade também fazer um caminho inverso, procurar esse público-alvo, mas sem isso eu vejo que a gente continua empacado, né, com relação ao tema empreendedorismo e inovação. Então o que a gente tem de desafio hoje, né, resumindo, é fazer essa ligação, essa corrente entre a universidade e o empresário. Acho que só assim a gente vai conseguir avançar a inovação dentro do empreendedorismo. Professor, eu queria que você abordasse também um outro ponto, a gente até comentou ele aqui em algum momento, mas agora de forma mais aprofundada, a demora nos processos de registro no Brasil. Uma patente no INPE, por exemplo, pode levar quase uma década. Se a inovação é rápida e dinâmica, essa demora também não seria um problema? Com certeza, Márcia. Ela é um problema, né, na medida que ela desestimula o próprio inventor, né? Nós temos no INPE várias formas de você solicitar a patente, né? Nós temos ali a patente de um produto, nós temos a patente de um serviço, nós temos registro, né? Não é uma patente, né? É um registro de software, nós temos um registro de topologia de circuito integrado, né, que são normalmente patentes de hardware, né? Nós temos vários modelos ali disponíveis, indicação geográfica também, muito interessante, é um registro de indicação geográfica para proteger certa cultura de região também. Então o INPE ele é muito abrangente, né? O INPE, na verdade, é um órgão que atua nessa proteção de todo o Brasil,
O Brasil, a gente fala que é um país enorme, né? Tem uma demanda enorme aí e uma produção muito grande de propriedade intelectual, e é claro que o INPE é um órgão público e realmente impacta muito essa demora, né? O que a gente tem visto é uma caminhada do INPE em melhorar os seus processos. Isso desde de uma assinatura importante, que foi o Protocolo de Madrid, que estabelece, né, regras mais rígidas de controle, de gestão dessa propriedade intelectual. Então, o INPE pertence, né, está dentro o Brasil, né, de forma geral, e nós temos aí agora esse desafio de cada ano diminuir um pouco esse prazo, né? É claro que o proponente ele não tem que se sentir desestimulado, né? No primeiro momento que ele entra com o registro dentro do INPE, ele já tem ali o seu direito resguardado até que a avaliação seja feita. Mas durante esse período, ele de qualquer forma está resguardado. Mas infelizmente, hoje a realidade é essa. Está melhorando? Tá, mas ainda temos que melhorar muito nesse sentido. Professor Tiago, voltando a falar um pouquinho daquela relação inovação e empreendedorismo, os cursos das áreas mais tecnológicas nem sempre incentivam isso, né, o empreendedorismo. Abrindo um parêntese aqui, desde 2019, as empresas júnior do IFMG são de competência da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, e tem essa ligação com o próprio NIT. Como é que está esse cenário no IFMG e como a Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação tem fomentado essas novas empresas júnior? Bom, na verdade, as empresas júnior tiveram, né, dentro do IFMG a sua gestão resguardada a início na Pró-Reitoria de Extensão, né? Depois, com o tempo, a gente viu, né, que ficava melhor, até pelo tema, a gente pegar essa gestão e colocar dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, sobretudo dentro da coordenação do Núcleo de Inovação Tecnológica. Bom, como que é feito isso, né? Na verdade, hoje, uma empresa júnior, ela tem autonomia, ela tem um CNPJ. Ela é uma empresa como qualquer outra, com algumas pequenas diferenças, né? Mas essas pequenas diferenças não impedem de ser uma empresa com um CNPJ que trata o seu cliente, enfim, como qualquer outra empresa, né? A única questão ali, dentro das resoluções que rege ali as empresas júnior, é que o seu lucro seja revertido sobre ela mesma, sem os ganhos, né, dentro do corpo dessas empresas júnior, sem ter ganhos salariais aos pertencentes dessas empresas. Bom, hoje nós temos aqui mais de 13 empresas júnior cadastradas dentro do Instituto Federal, nos mais diversos temas, né? A Pró-Reitoria tem feito gestões próximas dessas empresas júnior, inclusive nós tivemos uma ação recente agora que foi de catalogar todas as empresas júnior para dar vitrine para essas empresas júnior dentro do nosso instituto, né? Muitas dessas empresas já podem ser vistas, as empresas júnior já podem ser vistas no Portal Integra, né? E aí faço o convite para que você está ouvindo, queira conhecer, você vai lá no Portal Integra do Instituto Federal de Minas Gerais, em organizações e parcerias, e vocês já vão ver ali algumas empresas júnior, podem ali mesmo ver que tipo de prestação de serviço essa empresa júnior faz, né? E se for de interesse, entrar em contato, porque ali também tem um contato do responsável, o servidor responsável por aquela empresa júnior. Então, assim, Márcio, respondendo a sua questão, né, nós temos feito essas ações, buscamos fomentar o empreendedorismo por meio das empresas júniores, que é uma ação importantíssima aí, de vivência, dá uma experiência incrível para os alunos que participam dessas empresas júnior, ganham experiência de empreendedorismo, de gestão, é uma oportunidade muito bacana. E uma segunda ação que a gente busca dentro do empreendedorismo também no Instituto Federal, mas essa é muito recente, mas, que eu comentei aqui também no início, que é a Resolução 02/2020 para incubadoras de empresa. A gente ainda não tem nenhuma empresa incubada, né? Mas a gente está com o objetivo de até o final desse ano, 2021, já termos pelo menos uma ou duas empresas incubadas no nosso instituto, né? Que é incubação de empresa, né? É só abrindo essa questão aqui. A incubação de empresa ofertada pelo Instituto Federal não difere de qualquer outra incubadora de empresa. O objetivo é
Com base nas estatísticas, né, a maioria das empresas no Brasil, elas morrem nos 3 primeiros anos de existência. Então, as incubadoras de empresa, ela vem no sentido da suporte nesse período tão frágil para as empresas, né? Nesses 3 primeiros anos, a gente, por meio dessas incubadoras de empresa, buscamos dar suporte contábil, suporte jurídico e até mesmo de gestão e tecnológico, quando essa empresa for tecnológica, obviamente, né? Para garantir que essa empresa ganhe corpo, maturidade para enfrentar aí os desafios da sociedade. Então, esse é um segundo caminho que a gente abriu de fomento ao empreendedorismo, como você mesmo disse, né? A gente tem vários cursos muito bacanas na área de tecnologia, às vezes a gente conversa pouco sobre empreendedorismo, mas a ideia com isso é a gente acabar empregando o empreendedorismo dentro do Instituto, né, dando oportunidades para os alunos de ganharem a experiência com os erros e acertos, né? A gente fala que o bom das universidades é isso, né? Aqui é um ambiente de aprendizado, aqui você pode errar tranquilo e aprender com o seu erro tranquilo. E assim, dentro do empreendedorismo, né, se ganha fôlego, maturidade, e a gente consegue lançar um profissional mais maduro no mercado, com uma formação mais ampla de cidadão e de empreendedor, né, garantindo a ele aí uma base para enfrentar os desafios aí, que não é fácil, né, no Brasil, né, mas não é fácil mesmo quando a gente fala de empreendedorismo, ainda mais numa época tão difícil como essa que a gente está enfrentando, essa pandemia tão tenebrosa aí. Professor, e caminhando para o fim da nossa conversa, eu queria deixar esse espaço final aqui para você utilizar e convidar as pessoas para fazer o curso, né? O curso Ferramentas de Gestão. Quem quer aprender um pouco mais sobre inovação, vai encontrar isso no curso? Qual é o público-alvo desse curso? Esse curso, ele foi desenhado para qualquer pessoa queira e tenha interesse no tema inovação. Esse curso ele é bem introdutório, ele introduz ao tema inovação, ele é um curso de 20 horas, né, gratuito, com certificado, na plataforma Mais IFMG, uma plataforma bacana, que foi desenvolvida e apresentada para a nossa sociedade. Eu tenho acompanhado ali a plataforma Mais IFMG, visto ali quantidade de alunos que estão acessando. O curso, né, que eu venho fazer a defesa aqui, fui eu que criei, né? Ferramentas de Gestão, módulo Gestão da Inovação. É um curso para quem está curioso aí na área de inovação, gosta de fazer gestão e quer conhecer um pouco mais. É um curso de 20 horas, está dividido em 2 módulos, né? São 2 semanas. O primeiro módulo, ele fala e faz uma introdução ao tema inovação, fala um pouco das ferramentas da parte de gestão e de inovação. É muito bacana ali, porque eu contextualizo várias situações de inovação dentro do Brasil, né? E no segundo módulo, a gente fala de uma experiência prática. E bacana do segundo módulo que eu trago também várias experiências de empresas que se tornaram inovadoras e cresceram, outras que tentaram, mas não conseguiram, porque inovação, como eu disse, é o risco, né? Trago, então, estudo de caso ali, pelo menos 10 estudos de caso de empresas que praticaram gestão de inovação, acertaram, e outras que erraram, e por que erraram. Então, assim, é um curso bacana, convido a toda a comunidade para estar ali, para conhecer. Tem duas coisas bacanas no curso também, mas que eu destaco. Uma é de uma palestra de uma profissional do próprio INPE, falando de como que você pode submeter o seu invento, né, no INPE, fornece para nós ali ferramentas, conhecimento muito interessante, né, preciosos para quem tem interesse. E uma outra palestra, essa daqui, no caso, feita especificamente para esse curso, eu convidei um engenheiro do Vale do Silício, né, para trazer uma experiência para nós de como que é a inovação, como que é tratada a inovação dentro de uma área territorial que mais se faz inovação no mundo, que é do Vale do Silício. Então, convidei esse engenheiro, ele vai falar um pouco do Vale do Silício, da experiência, ele vai fazer essa palestra, fez essa palestra para nós, está lá no curso. Então, está muito bacana, convido todo mundo a entrar lá, dar uma olhada, que vocês vão gostar. Olha, eu confesso que esse curso já está na minha lista de desejos ali, viu? Já ando aí fazendo alguns da plataforma, esse aí está na minha seleção e muito em breve pretendo fazê-lo. Professor, queria agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, falando sobre esse importante tema, inovação. Obrigado mesmo
pela entrevista aqui no Extensão Entrevista da Rádio Mais e FMG. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos os ouvintes. Até mais. Esse foi o Extensão Entrevista de hoje. Muito obrigado pela audiência. Continue ligado na Rádio Mais e FMG. Um forte abraço e até o próximo programa. Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG. Rádio Mais e FMG. Um IF mais perto de você.